Eu acabei deixando passar o seguinte, e eu vou falar, apesar da live ser flamenguista, de um grande ídolo da história do Vasco, mas que para mim tá na minha listinha de ídolos que eu nunca vi jogar, mas que está na minha listinha de ídolos, que ontem, na verdade já é quase anteontem, né? Seria aniversário de 103 anos de Moacir Barbosa, um dos maiores goleiros da história do futebol brasileiro, e que nos deixou há 24 anos atrás uma dívida de 50 anos nas costas, que foi da Copa de 50. Seguido. Goleiro negro no Brasil demorou muito para vingar depois disso, né? Depois, Corinthians com o Barbosinha lá no final dos anos 60 e com o Jairo nos anos 70 resgatou um pouco disso. O Flamengo com o Birajara também, que fez o gol lá no estádio Luso Brasileiro, né? O famoso estádio dos ventos vivantes. Foi dar um chute lá, acabou metendo um gol. Neneca no Guarani em 1978, campeão brasileiro. Então começou-se a resgatar a imagem do goleiro brasileiro, culminando com Dida e com Jefferson, né? O Dida eu reputo como o maior goleiro brasileiro que eu vi jogar. E a gente teve esse amistoso na Espanha, a pretexto de amistoso contra o racismo, mas que, na verdade, foi um amistoso para expor o Vini e para passar pano para a Espanha. Eu não vejo outra razão para isso, porque botaram o Vini naquela coletiva, deram uma abraçadeira de capitão para ele, mas, ao mesmo tempo, você via um Vinícius Júnior sozinho. Completamente sozinho, solitário, na dor dele, no que ele está passando. Inclusive, com brasileiros como o Donato, que eu coloquei quando eu vi a declaração dele. Donato, eu, quando era bebezinho lá em Guadalupe, eu era vizinho dele. Eu coloquei lá no post que eu vi o comentário dele, a vergonha de Guadalupe. Donato. Ele dizer que... Donato, que foi zagueiro do América, do Vasco, do La Coruña. E fez muito sucesso no La Coruña e acabou ficando por lá. Que ele fique por lá, já que ele acha que é só provocação. Então, se enraigou a cultura. Eu não podia deixar passar até... E aí é que o Goulart falou, né? Pode falar que é lacração, pode atrair hate, não me importa. Eu sou muito envolvido com essas causas na minha vida profissional também. Isso mostrou a dor das pessoas que às vezes são maioria, né? Negro no Brasil é maioria, mulher no Brasil é maioria, mas que são minorizados, são invisibilizados, desumanizados, como é o processo que o Vini está passando, e como foi um processo que a gente falou também domingo lá com o professor Sérgio, em relação a mulheres, em relação à cultura do estupro. A gente viu também, enquanto a gente fazia a live domingo passado, esse Tropa de Elite 2 da vida real, né, que relembrou não só o caso de Marielle Franco, e aí eu não estou entrando na seara ideológica, estou falando na seara das mulheres, porque como teve Marielle, que era de uma ala ideológica, no outro lado teve nos anos 90 a deputada Ceci Cunha, enfim, outros personagens não têm ideologia, são mulheres também que são violentadas, muitas mulheres violentadas por minuto no nosso país, né? E a gente viu tanto o Vini, quando foi resgatado o caso da ex-deputada Cidinha Campos, ela no plenário ela ficou como? Quando ela foi falar contra esse algoz, né, que hoje está preso e que desfruta de todos os privilégios da política aqui do Rio de Janeiro, ela estava sozinha, assim como o Vini Júnior estava sozinha. Então, é um sistema que vai carcomendo a gente, porque o Vini joga com pelo menos 6 jogadores negros, se eu não me engano, no Real Madrid. Mas se algum der uma declaração em favor dele, qual é o medo? Se eu falar, eu vou perder meu próximo contrato. Se eu falar, eu vou fechar as portas em outros clubes. Por exemplo, se você vê lá o Rudiger, que é companheiro do Vini, ele escreveu no Players Tribune
que quando ele acerta, ele é o grande jogador alemão, e quando ele erra, ele é o jogador do bairro de imigrante. E por que no Real Madrid ele não se coloca como ele se colocou no artigo do Player Tribune? O Camavinga, que hoje joga pela França, ele é um filho de congoleses nascido num campo de refugiados em Angola. Uhum. O Alaba é um jogador negro nascido na Áustria, que tem todo o peso de ser o país onde nasceu Hitler. Ele não se posiciona. Os brasileiros, Militão, Rodrigo, o Vini está sozinho. Porque temos um sistema que coloca os negros, coloca as mulheres num lugar pouco confortável, né? Então, apesar de ter sido um amistoso contra um time de primeira linha, que é a Espanha, enquanto propaganda de amistoso contra o racismo e tal, eu chamaria de amistoso da passação de pano.